sedentos, ó Deus, de receber agora a porção da Tua palavra. Entregamos a Ti todo o louvor e toda a adoração, em nome de Jesus. Amém. Amém. Os irmãos podem se assentar. Muito bem. Hoje as crianças ficam, né? Dia de ceia, e dia de ceia as crianças estão conosco o culto todo. Então, crianças, inclusive aquele boletim para vocês acompanharem o culto foi impresso, e foi impresso em um maior número. Se todas vocês quiserem pegar, ele está lá atrás, tá bom? Dá para pegar ainda. A gente vai abrir as nossas Bíblias em 1 Timóteo, capítulo 1, e vamos ler os 7 primeiros versículos da carta. 1 Timóteo, capítulo 1, do verso 1 ao verso número 7. Tá? Eu vou fazer essa leitura e eu peço que você, por favor, me acompanhe. 1 Timóteo, capítulo 1, do verso 1 ao verso 7. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por ordem de Deus, nosso Salvador, e de Cristo Jesus, nossa esperança. Timóteo, ou melhor, a Timóteo, verdadeiro filho na fé. Que a graça, a misericórdia e a paz da parte de Deus, Pai, e de Cristo Jesus, nosso Senhor, estejam com você. Quando eu estava de viagem rumo à Macedônia, pedi a você que ainda permanecesse em Éfeso, para admoestar certas pessoas, a fim de que não ensinem outra doutrina. Nem se ocupem com fábulas e genealogias sem fim. Essas coisas mais promovem discussões do que o serviço de Deus na fé. O objetivo dessa admoestação é o amor, que procede de um coração puro, de uma boa consciência e de uma fé sem hipocrisia. Algumas pessoas se desviaram dessas coisas e se perderam em discussões inúteis, pretendendo passar por mestres da lei, não compreendendo, porém, nem o que dizem, nem os assuntos sobre os quais falam com tanta ousadia. Até aqui. Vamos orar? Senhor, fala conosco. Em nome de Jesus, nós te pedimos que o Senhor, através da sua palavra, fale aos nossos corações, e pedimos, Pai, que nossa igreja seja edificada e direcionada pela sua palavra. Esse é o nosso desejo. Oramos, Deus, para que o teu Espírito Santo, que inspirou as Escrituras, agora ilumine a nossa mente, e para que nós, através dessa iluminação, possamos compreender a sua vontade, o seu direcionamento, o seu desejo para as nossas vidas como igreja e como indivíduos nesta igreja. Em nome de Jesus, oramos para que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis a Ti, porque o Senhor é a nossa rocha e o nosso Redentor. Amém e amém. Crianças, hoje vocês vão gostar bastante do sermão, tá? Eu acredito, pelo menos. Os adultos vão ter que entrar na onda de vocês, que eu queria que vocês desenhassem aí na parte em branco que vocês têm no caderninho de vocês, a Liga dos Heróis da Fé. E aí, eu estou pensando, por exemplo, nos Vingadores. Vingadores é da Marvel ou da DC? Da Marvel, pronto. Nos Vingadores, né? Os Vingadores, eles têm, como chama aquilo? Alguns têm superpoderes, outros têm super armaduras. Todos eles têm algo no que se baseiam para combater os inimigos, certo? Como é que você acha, criança, que seria a Liga dos Heróis da Fé? Que armaduras esses heróis teriam? Como eles se pareceriam? Quais seriam as suas armas secretas? Eu queria que a gente pensasse um pouco nisso hoje. E aí serve para a gente também, tá, adultos? Agora a gente está falando de novo com vocês também. Como é que vocês imaginam que seria a Liga dos Heróis da Fé? Eu quero adiantar, para que as crianças não desenhem alguma coisa que não tenha a ver com o que eu vou falar, mas enquanto os heróis, eles aparecem como superstars, né? Eles são as estrelas das peças. Os heróis da fé, eles são servos. Eles estão servindo a Cristo Jesus. Mas as suas armas existem, e elas são a palavra de Deus. E a gente pode ler, para não perder nada, o verso 5. O amor puro, uma boa consciência e uma fé sem hipocrisia. O amor puro, uma boa consciência e uma fé sem hipocrisia. Ou seja, uma fé embasada na palavra de Deus e uma prática embasada nessa fé que vem da palavra de Deus, a prática do amor. Quais são as armas dos heróis da Liga da Fé? O amor e o zelo pela palavra de Deus.
Tudo bem? Vamos para o nosso texto? Meus irmãos, a gente vai começar, a partir desse domingo, uma série de sermões nas cartas de Paulo a Timóteo, nas duas cartas de Paulo a Timóteo. E a ideia que eu tenho de trabalhar essas cartas com vocês é para que nós vejamos, assim como nós vimos em Pedro, a gênese, ou o nascimento de um líder, aqui também nós vejamos como é que Paulo, agora não Jesus, mas Paulo, o apóstolo Paulo, está formando um jovem que está debaixo da sua responsabilidade como um futuro líder da igreja. Não como um futuro líder da igreja, porque se a gente ler a carta toda, a gente vai perceber que Paulo já o envia para formar novos líderes, então, como um atual líder da igreja que está em processo de maturação. Tá bom? E é isso que eu gostaria que nós pensássemos enquanto nós estamos estudando toda essa carta. Hoje, especificamente, nós vamos ver a Liga da Justiça da Fé, que é esse grupo de pessoas que estão dentro da igreja, batalhando para que a fé no Evangelho, para que a presença de Deus e para que o amor que vem dessa fé não se percam no contexto em que eles vivem. Quando a gente lê o começo da carta, a gente vê o primeiro herói que compõe essa liga. E o nome dele é Paulo. O texto diz: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por ordem de Deus, o nosso Salvador, e de Cristo Jesus, a nossa esperança. E aí a gente precisa da ajuda do livro dos Atos dos Apóstolos, especificamente, se você quiser abrir para me acompanhar, do capítulo 18 e do capítulo 19, para a gente entender um pouco da batalha que Paulo, como o herói da Liga da Fé, trava naquela cidade chamada Éfeso. Eu não sei se você conhece essa história, talvez você se lembre, quando o pastor Cícero veio batizar a Clara, há alguns meses atrás, ele pregou nesse texto. E nesse texto há uma relação entre Paulo e a cidade de Éfeso, a nascente igreja de Éfeso, que não foi aberta, ou que não foi plantada em um primeiro momento por Paulo. Não sei se você sabe disso. Quem plantou a igreja de Éfeso num primeiro momento foi o jovem Apolo. E o jovem Apolo, chegando na igreja de Éfeso, eu estou lendo o capítulo 18, versículo 24 de Atos, lendo na minha cabeça, tá? Ele começa a ensinar a respeito de Jesus. E agora, especificamente no texto, o verso de número 25, diz que esse homem, Apolo, era um homem eloquente e poderoso nas Escrituras, ele era instruído no caminho do Senhor, e sendo fervoroso de espírito, falava e ensinava com precisão a respeito de Jesus. Mas tinha um problema no fim do versículo. Ele conhecia apenas o batismo de João. E aí a igreja de Éfeso começou com um ensino que estava incompleto. Ela começou debaixo da pregação de um homem fervoroso, de um homem crente, de um homem piedoso, de um homem que era versado nas Escrituras, e quando o texto diz versado nas Escrituras, nós precisamos entender, conhecia muito bem o Antigo Testamento, mas não conhecia o batismo que Jesus havia prometido, que era o batismo do Espírito Santo, que viria sobre a igreja do Senhor. Então ele pregava o batismo de João Batista, que é o batismo para o arrependimento dos pecados, mas ele não pregava o batismo de Jesus, que era o batismo do Espírito Santo, que dá poder para que a igreja proclame o Evangelho e experimente o Evangelho de uma maneira clara e certa. Um parêntese aqui, ninguém aqui quer ensinar que existem dois batismos, tá? Eu quero esclarecer isso para que não haja confusão entre nós. Como presbiterianos e biblicamente falando, nós cremos que há um único batismo que acontece em nós no dia da nossa conversão. Então, quando nós nos convertemos, todos nós fomos batizados com o Espírito Santo de Deus e passamos a ser local da habitação do Espírito Santo de Deus. Nós fomos, segundo a Bíblia, selados com esse Espírito. E esse Espírito agora é a garantia de todas as promessas. No entanto, naquele tempo, a gente vai ver, na revelação bíblica, né, a gente vai ver alguns episódios específicos, onde as pessoas se convertem em um momento e são batizadas com o Espírito no outro. Mas por que ali a gente vai ver isso? Porque naquele tempo
nós estamos num tempo em que a revelação do texto bíblico ainda está acontecendo. As pessoas estão sendo convertidas e compreendendo o Evangelho. Então você vê, por exemplo, os discípulos que andavam com Jesus e com certeza já tinham se convertido, sendo batizados pelo Espírito aonde? Em Atos 2. Em tempos diferentes. Mas por quê? Porque o Espírito ainda não havia descido. Né? E você vê em outros momentos, como nesse aqui, uma exceção à regra que não acontece hoje. Todos nós somos batizados pelo Espírito Santo no momento da nossa conversão. E o batismo que nós fazemos ou praticamos aqui, que é o batismo da aspersão, né? Isso aqui é efusão, né? Quando eu faço água assim, isso aqui é a aspersão. Né? Nós praticamos a aspersão. Quando nós aspergimos água sobre as pessoas, é um símbolo que reconhece o batismo que já aconteceu no momento da sua conversão. Então, nós não temos dois batismos, nós temos um batismo, que é o batismo do Espírito Santo, que acontece no momento da nossa conversão, e nós temos um sacramento que reconhece isso. A definição de sacramento é uma graça, um sinal visível de uma graça invisível. Algo que eu posso ver de algo que eu não consigo enxergar, ou que aponta para algo que eu não consigo enxergar. Estamos entendidos? Posso ficar tranquilo e fechar um parêntese? Caminhando. Então percebe, Apolo é um homem fervoroso, é um homem de Deus, é um homem piedoso, versado nas Escrituras, mas quando ele começa a igreja de Éfeso, falta alguma coisa. O ensino de Apolo está incompleto. E aí quem é que assume as trincheiras da igreja para corrigir esse defeito? Capítulo 19, quem chega lá? Paulo. E quando a gente lê o capítulo 19, olha só, versículo 1. Aconteceu que, enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado pelas regiões mais altas, chegou a Éfeso, encontrando ali alguns discípulos e perguntou-lhes: vocês receberam o Espírito Santo quando creram? E eles responderam: pelo contrário, nem mesmo ouvimos que existe o Espírito Santo. E aí ele continuou: então que batismo vocês receberam? E eles responderam: o batismo de João. E aí Paulo explicou, João realizou o batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce naquele que viria depois dele, a saber, em Jesus. Eles, por sua vez, tendo ouvido, foram batizados no nome do Senhor Jesus, e quando Paulo lhes impôs as mãos, o Espírito Santo veio sobre eles, e falavam em línguas como profetizavam, e ao todo, uns 12 homens eram aqueles homens. Percebe o que está acontecendo aqui? E percebe a primeira ação de Paulo como herói na fé? Existe um problema. Qual é o problema? A igreja aprendeu pela metade. Eles ouviram falar do Evangelho, eles foram batizados com o batismo de João, mas eles sequer ouviram falar a respeito do Espírito Santo. E aí vem Paulo, o herói da Liga da Fé, para batalhar contra o vilão da ignorância. E faz o quê? Os ensina. Bondosamente. Percebe? Ele não chega com os dois pés no peito, melhor dizendo, dos crentes de Éfeso, dizendo assim: olha, vocês não servem para a igreja, porque vocês não conhecem a doutrina. Ele não chega dizendo: vocês não são bem-vindos no reino de Deus, porque vocês nunca ouviram falar do Espírito Santo. Ele, como um herói poderoso para combater o vilão da ignorância, ele chega bondosamente dizendo: mas espera aí, deixa eu entender. O que foi que vocês ainda não ouviram? Sobre o Espírito Santo, deixa eu explicar o que acontece. E aí ele explica. E aí eles, então, recebem o Espírito Santo como resposta da pregação de Paulo. E a igreja de Éfeso passa de 2 membros, que eram Priscila e Áquila, para 12 membros, depois dessa primeira grande história do herói Paulo. Agora, a história de Atos 19 continua, e Paulo não apenas corrigiu os erros doutrinários que Apolo, por um lapso, deixou passar, mas ele também desmascarou, conforme você vai lendo no texto, os charlatões, que são filhos de Seva, o sumo sacerdote. Existia na cidade de Éfeso um sumo sacerdote que tinha 7 filhos. E esses homens, eles estavam ou começaram a ouvir o fato de que Paulo estava fazendo milagres naquela cidade. O verso de número 11 diz que Deus fazia pelas mãos de Paulo milagres extraordinários, a ponto de levarem aos enfermos, o verso 12, lenços e aventais do uso pessoal de Paulo, diante dos quais as enfermidades fugiam das suas vítimas e os espíritos malignos se retiravam.
Então, alguns judeus, exorcistas ambulantes, tentaram invocar o nome do Senhor Jesus sobre pessoas possuídas de espíritos malignos, dizendo: ordeno que saiam pelo poder de Jesus, a quem Paulo prega. Os que faziam isso eram 7 filhos de um judeu chamado Seva, o sumo sacerdote. Mas o espírito maligno lhes respondeu: conheço Jesus e sei quem é Paulo, mas e vocês? Quem vocês são? E possuído do espírito maligno, saltou sobre eles, dominando a todos, e de tal modo prevaleceu contra eles, que, nus e feridos, fugiram daquela casa. Esse fato chegou ao conhecimento de todos os moradores de Éfeso, tanto judeus como gregos. Veio o temor do Senhor sobre todos eles, e o nome do Senhor Jesus era engrandecido. Muitos dos que creram vieram confessando e denunciando publicamente as suas próprias obras. Também muitos dos que haviam praticado magia, reunindo os seus livros, os queimaram diante de todos. Calculado o valor dos livros, verificaram que chegava a 50.000 denários. E então, como resultado dessa segunda grande batalha de Paulo, agora contra os feiticeiros, mal intencionados, teólogos da prosperidade de Éfeso, olha o que acontece no final do versículo número 20. A palavra do Senhor crescia e prevalecia poderosamente. Essa foi a segunda batalha que Paulo travou em Éfeso. A primeira, a batalha contra a ignorância da doutrina de Apolo. A segunda, a batalha contra a má-fé dos filhos de Seva. E essa segunda batalha, percebam vocês, ela não foi vencida com superpoderes. Paulo não foi atrás dos filhos de Seva para prevalecer sobre eles, uma vez que ele era um homem que fazia muitos milagres. Ele também, o texto não diz, não sabemos, não foi atrás daqueles que estavam sendo habitados por espíritos malignos para expulsá-los e provar a validade dos seus poderes. Na verdade, Paulo não fez nada nessa batalha. Na verdade, essa batalha foi perdida pela incapacidade dos filhos do sumo sacerdote de fazerem qualquer coisa diante do maligno. E como resultado dessa derrota, a palavra de Deus crescia poderosamente entre o povo. E assim a igreja de Éfeso não apenas começou, mas foi crescendo. O que Paulo planejou seriam 3 meses na cidade de Éfeso, na sua terceira viagem missionária, tornaram-se 2 anos. E 2 anos depois, então, Paulo resolveu ir até Macedônia, até a Macedônia. E indo para a Macedônia, estando na Macedônia, ele recebe a notícia de uma terceira batalha que precisava ser travada. E agora, Demétrio, um ourives, um homem que era habilidoso na manipulação do ouro, vivia fazendo imagens da deusa Diana. Se você não sabe, Éfeso era a cidade que tinha como padroeira a deusa Diana. É como se a Aparecida do Norte do Brasil fosse a Éfeso da Ásia Menor. A fábula ou a história que se contava era a história de uma deusa, uma imagem da deusa que havia caído dos céus. Então, naquele lugar onde a imagem havia caído, o povo se reunia para adorá-la, e os ourives da cidade ganhavam muito dinheiro vendendo imagens daquela deusa. E olha só, capítulo 19 de Atos, a partir do verso 25 agora. Demétrio se levanta. E olha o que acontece. Por esse tempo houve grande tumulto em Éfeso por causa do caminho, pois um ourives chamado Demétrio, que fazia modelos de prata do templo de Diana e que dava muito lucro aos artífices, convocando-os juntamente com os outros do mesmo ofício, disse-lhes: senhores, vocês sabem que a nossa prosperidade vem deste ofício. E agora, vocês estão vendo e ouvindo que não só em Éfeso, mas em quase toda a província da Ásia, este Paulo tem persuadido e desencaminhado muita gente, afirmando que os deuses feitos por mãos humanas não são deuses de verdade. Não somente há o perigo de que o nosso negócio caia em descrédito, como também de que o próprio templo da grande deusa Diana seja considerado sem valor.
e que até venha a ser destruída a majestade daquela que toda a província da Ásia e o mundo adoram. Uma terceira batalha para o herói Paulo da Liga da Justiça da Fé. Agora uma batalha contra homens que amam o dinheiro. Uma batalha contra homens que fazem da fé indiana uma fonte de lucro. E se incomodam com o quê? Com os superpoderes de Paulo? Se incomodam com a sua armadura impenetrável? Se incomodam com a pregação que Paulo faz. Porque este homem está ensinando por aí que os deuses fabricados por mãos humanas não passam de lixo. Nós precisamos dar fim nele. Não é à toa que Paulo, quando vai escrever a sua carta aos Efésios, que são os habitantes da cidade de Éfeso, no capítulo número 6 vai descrever a armadura de Deus, e ao descrever a armadura de Deus, coloca nas mãos do guerreiro uma espada, que é a espada do quê? Da palavra. É a espada da pregação da palavra de Deus, a espada do Espírito. E o escudo da palavra. Um escudo que serve tanto para defender, quanto para atacar. E a espada do Espírito, que serve para cortar os seus inimigos. Quais são as armas que Paulo usa em Éfeso, meus irmãos? Quais são as armas que Paulo usa em Éfeso? Todas as outras armaduras descritas são armaduras de defesa. Todas as outras armaduras descritas são armaduras que Paulo usa para se defender dos ataques que constantemente ele sofria. Nós estamos lendo alguns deles. Mas nas suas mãos estão a espada do Espírito, o escudo da fé. A pregação da palavra, a fé que vem pela palavra, e o Espírito que acompanha a pregação dela. Eles estão presentes como armas de ataque, como armas de ataque nas mãos de Paulo. Um herói, 3 batalhas, uma única arma. A pregação da palavra. Quanto às doutrinas erradas de Apolo, a incompletude de Apolo, melhor dizendo, Paulo ensina a igreja. Quanto à questão dos filhos de Seva, Paulo mantém-se silencioso. Mas o resultado é que a palavra do Senhor cresce em toda a cidade de Éfeso. Quanto a Demétrio, a questão é, Paulo está nos atacando, ensinando e pregando a palavra que diz que os ídolos não são nada. E pouco a pouco, Paulo, o herói da fé, vai derrotando os inimigos da palavra de Deus na cidade de Éfeso. E vai estabelecendo naquela cidade a igreja do Senhor. É legal, não é? E aí imagina comigo a igreja estabelecida, e aí você vai dizer, pronto, Paulo já derrotou os seus inimigos, já derrotou Demétrio e os ourives da princesa Diana, já derrotou os filhos de Seva, já acabou com a ignorância da doutrina de Apolo, então agora está tudo certo. Não está tudo certo, daí a gente vai ler Efésios, a carta de Paulo aos Efésios. E quando a gente lê a carta de Paulo aos Efésios, a gente vê que Paulo tem mais um vilão a destruir para que a igreja prevaleça. Sabe qual é esse vilão? A divisão. A carta de Paulo aos Efésios é escrita com a base doutrinária maravilhosa, dizendo que nós não somos nada diante de Deus, nós somos salvos pela graça, mediante a fé, e isso não vem de nós, é dom de Deus, não de homens, para que ninguém se glorie, para que não haja vanglória, para que não haja orgulho, para que não haja vaidades, no fato de termos sido salvos, ok? E isso é o que nós guardamos da carta de Paulo aos Efésios. Vamos ler o capítulo 3, ou melhor, nós não vamos ler, mas quando nós vamos ler o capítulo 3, nós vemos Paulo dizendo que esse mesmo Jesus que nos salvou, veio até nós e evangelizou-nos paz. Paz entre gregos e judeus, ou entre judeus e gentios. Pergunta para vocês, por que é que Paulo precisa lembrar aos Efésios que o Jesus que nos salvou também veio até nós para nos evangelizar paz? Porque na igreja de Éfeso havia
guerra. Porque você só grita paz onde tem guerra. Porque se você tem paz, você não precisa continuar gritando, você só desfruta. E aqui eu queria só te chamar a atenção para uma coisa muito importante. Porque se a gente considerar os inimigos contra os quais Paulo luta, a gente tem 4, não é? Primeiro, uma doutrina ensinada incompletamente. Segundo, aproveitadores da boa-fé do povo. Terceiro, um homem muito ganancioso, querendo derrubar alguém que estava prejudicando os seus negócios. Quarto, rachaduras no meio de uma igreja que pertence ao Senhor. 2 perigos vêm de fora e 2 perigos vêm de dentro. 2 perigos vêm de fora do povo de Deus e 2 perigos vêm de dentro do povo de Deus. Quais são mais nocivos? Pastor, os que vêm de fora. Não. Porque os que vêm de fora, a gente espera. Porque com os que vêm de fora, a gente toma cuidado. Mas com os que vêm de dentro, às vezes a gente se assusta. Uma doutrina torta, de repente nem parece uma doutrina torta quando ela começa a ser ensinada. Quando Apolo começou a ensinar os seus a respeito do batismo de João, ele não percebeu que ele estava ensinando algo incompleto. Talvez ele só não se lembrava, ou talvez ele só não tinha tido acesso à doutrina do Espírito Santo como Paulo havia tido. Agora, a rachadura no meio da igreja nem sempre acontece porque nós estamos num pé de guerra, ou pelo menos não começa assim. Ela pode começar debaixo da desculpa de que nós precisamos consertar o que está errado. E aí, o problema é que o que está errado não é o pecado do irmão, mas é o irmão em si. Você entende essa diferença? Que quando o pecado do irmão é o erro, ou até mesmo o meu pecado, estou considerando que o errado seja o outro mesmo, tá? Quando o pecado do irmão é o erro, o que eu tenho que fazer, biblicamente falando? Mateus 18? Tem que procurá-lo e eu tenho que arguí-lo nas suas obras que estão distantes do Evangelho. Mas quando o problema não é o pecado do irmão, o problema é o irmão em si, então a igreja está dividida e a gente está querendo o bem da igreja, entre muitas aspas, dividindo a igreja do Senhor. Meus irmãos, nós precisamos entender o quão nocivos são os inimigos contra os quais Paulo luta e que estão dentro da própria igreja. E nós somos presbiterianos, né? Graças a Deus por isso. E não é que isso seja um negócio das melhores, não. É uma bênção ser presbiteriano, tá? Mas não é a maior bênção, é isso que eu quero dizer. Mas sendo presbiteriano, nós não vamos cair no conto da carochinha, da teologia, da prosperidade, que vende uma toalhinha para você passar lá na sua testa e a dor de cabeça embora, que vende uma canetinha para você assinar um contrato e ficar rico. Nós não vamos cair nesses contos da carochinha, nós já entendemos que isso tudo é balela, nós já entendemos. Então, esse não é um problema para nós. Pode ser um problema para um ou outro que, quando chega aqui, logo é orientado. Do mesmo jeito que a gente também já tem história no mundo, nós temos 500 anos de história como reformados, nós já vimos os nossos missionários sendo perseguidos pelo Evangelho. Então, se acontecer alguma coisa como aconteceu com Paulo e Demétrio, por conta da deusa Diana, nós podemos até sofrer, mas nós estamos preparados para isso. Nós, inclusive, oramos, Senhor, nos mantenha fiéis, até mesmo nas circunstâncias mais adversas. Isso não é um problema. O problema maior da igreja, os inimigos maiores da igreja, são aqueles que começam dentro dela. E que o diabo usa para, de alguma maneira, tentar jogar um caminhão de areia no fogo que está pegando aqui com a obra de Deus acontecendo.
E aí as pessoas têm se convertido, as pessoas têm chegado, as pessoas têm se aproximado, e a gente é levado a olhar para outras coisas de uma maneira distorcida. E não quer dizer que a gente não pode confrontar o pecado do irmão. O que a gente não pode dizer, irmão, sai daqui. Você não serve, você não presta, você isso, você aquilo, porque a gente serve, a gente presta, não por causa da gente, mas por causa da obra de Deus na gente. De modo que, o que eu quero que vocês percebam é que como Paulo lutou, nós também somos convidados a lutar pelo bem da igreja, contra estes inimigos que muitas vezes estão entre nós. Pastor, como é que eu vou lutar? Quais foram as armas que Paulo usou? A palavra de Deus e o amor sem medida. Ele revidou quando foi acusado? Ele falou alguma coisa para se defender quando homens se levantaram para fazer a mesma coisa que ele estava fazendo e deram com os burros na água? Ele se silenciou e continuou pregando a palavra de Deus, amando as pessoas. Existem inimigos contra os quais nós precisamos lutar ainda hoje, não para que a igreja de Éfeso se mantenha em pé, mas para que a nossa igreja se mantenha em pé. E esses inimigos, meus irmãos, eles não estão fora daqui, eles estão aqui dentro. E talvez eles se pareçam com os inimigos que Éfeso enfrentou. Talvez eles se pareçam com a falta do conhecimento da doutrina das Escrituras e com as rachaduras que Éfeso tinha em si. E nós precisamos, da mesma maneira como Paulo fez, lutar contra eles. E esse sermão, o seu primeiro ponto, os dois últimos eles são mais tranquilos, tá bom? Ele é um convite para que você se junte àqueles que já têm feito isso. Como é que a gente faz isso? Como é que a gente luta contra os problemas que nós temos enfrentado? Primeiro, falando a verdade. Segundo, falando a verdade a partir da palavra. Terceiro, procurando as pessoas que nos ofenderam ou que por algum motivo nós achamos que estão erradas. Tendo uma conversa olho a olho e dizendo, olha, meu irmão, eu queria que você pudesse me entender bem. Eu amo você e amo a igreja, mas eu acho que algumas coisas precisam ser consertadas. Estamos juntos? Então a gente vai para o segundo ponto do sermão. E agora a gente vai conhecer o segundo herói da Liga da Justiça, da fé, que é Timóteo. E Timóteo é descrito não como um apóstolo, por ordem de Deus, do Salvador e de Cristo Jesus, a esperança. Mas ele é simplesmente descrito como um verdadeiro filho na fé. E aqui, meus irmãos, eu queria que vocês refletissem comigo a respeito do que é necessário para que as pessoas sejam formadas líderes no nosso meio, do que é necessário para que as pessoas possam ser consideradas como heróis nessa liga de heróis da fé, como eu estou brincando com vocês hoje. O que é que Timóteo tinha, segundo Paulo? Qual era a sua caracterização? Qual era os seus atributos? Quais eram os seus superpoderes? Quais eram as suas credenciais? Ele era um verdadeiro filho na fé. Em outro momento a gente vai ler e a gente vai descobrir que ele era um filho muito novo que as pessoas desprezavam pela sua pouquidade. A gente vai descobrir que ele provavelmente não tinha um pai que havia se convertido, ele havia sido criado na fé pela sua mãe e pela sua avó. A gente vai descobrir uma série de fatores da história de Timóteo que talvez nos fizessem olhar para ele e dizer, é esse menino que Paulo quer que assuma a igreja. É esse menino que Paulo quer que faça tudo aquilo que ele está sofrendo para fazer. E a resposta de Paulo, sim. E qual é a razão pela qual Paulo quer que ele faça dessa maneira? É porque ele é para mim um verdadeiro filho na fé. Deixa eu te contar uma história, um segredo. Que não é um segredo, é só uma coisa que muitas vezes a gente se esquece de contemplar com os nossos olhos.
Todo mundo tem um começo. E as pessoas que tiveram ou têm tido um ministério, seja ele oficial, como o de um pastor, como de um presbítero, ou seja ele informal, como o de um líder dentro da igreja. Essas pessoas que têm tido ministérios de sucesso erraram por muito tempo, falharam por muito tempo, e o que fez com que eles se destacassem não foi o fato de que eles acertavam sempre. E quando eu digo acertar, não estou dizendo pecado, tá bom? Estou dizendo acertar ou errar administrativamente. O caráter não se discute, eu estou dizendo da capacidade de levar as coisas a bom êxito, ok? Essas pessoas, no seu começo, tiveram outras pessoas que olharam para elas e disseram, bom, essa aqui tem potencial. Essa aqui pode fazer alguma coisa. Essa aqui é capaz que vá até ali longe. Porque foi isso que Paulo fez com Timóteo. Um moleque. Que literalmente tinha idade para ser seu filho. E que agora ele confia em suas mãos a igreja de Éfeso. E agora ele diz, meu verdadeiro filho na fé. Meus irmãos, os pastores que têm se dedicado a estudar um pouco mais esse processo de revitalização de igreja, de crescimento de igreja, eles trazem algumas questões que são importantes para que a igreja consiga superar o seu momento de crise e entrar num ritmo de crescimento saudável. E entre as questões importantes, eu quero destacar uma muito própria para o momento, está o fato de que igrejas que superam seus momentos de crise e entram num caminho de crescimento bíblico e saudável, investem profundamente, com muita energia e com muitos recursos, na formação da próxima geração. Meu verdadeiro filho na fé. A próxima geração de líderes é a geração que vai muitas vezes desfrutar do esforço que nós, meus irmãos, que hoje lideram a igreja comigo, estamos fazendo. Eu não sei se vocês já consideraram isso, mas eu gostaria de levá-los a considerar. A próxima geração de líderes é aquela que vai desfrutar os frutos dos plantios que nós estamos fazendo, e nós estamos aqui plantando, e plantando, e plantando, e nós estamos plantando, e plantando, e plantando, e parece que a erva daninha sobe, a gente corta, e a gente está plantando, e mais um pouco de grama, a braquiara vem, com o vento que traz, a gente arranca, e a gente está plantando, e de repente a gente está só se esquecendo de um negócio, de repente quem vai colher é a próxima geração que eu também tenho que plantar. E aí eu vou perguntar para os líderes que aqui estão, tá? E aí eu estou dizendo presbíteros, diáconos, líderes de departamento, todos nós. Será que nós temos olhado para a igreja e pensado em pessoas que nós podemos nos aproximar delas como verdadeiros filhos na fé, em quem nós vemos potencial para muitas vezes fazer daqui a alguns anos o trabalho que nós estamos fazendo? Porque esse papel não é do pastor. O pastor sabe ensinar as outras pessoas a ser pastor. O pastor não sabe ensinar os outros a ser presbítero, ou a ser diácono, ou a ser líder de qualquer outro departamento, porque, via de regra, o pastor ele tem um ofício específico. O cuidado das pessoas, a pregação da palavra, o zelo pela doutrina. Essa é a função do pastor. Se você me der um pastor para ensinar, eu vou ficar muito feliz. Mas se você me der, ensina um presbítero, é mais fácil pôr um presbítero para ensinar um presbítero. É mais fácil pôr um diácono para ensinar um diácono. É mais fácil pôr alguém que está no som para ensinar alguém que vai entrar no som. Você percebe o que eu quero dizer? Mas às vezes a gente está tão apegado ao nosso lugar, que a arma que a gente tem, e Paulo está lançando, que é lançar Timóteo à igreja, a gente não faz. Porque a gente não quer que outras pessoas ocupem o nosso lugar, e a gente não quer que outras pessoas colham o que a gente plantou. Mas eu vou repetir, eu estou citando aí Josué Campanhã, um grande líder da igreja evangélica no momento.
Ele diz que igrejas que superam seus momentos de crise e entram num caminho de crescimento saudável são igrejas que investem na formação da sua próxima geração de líderes. Perguntas práticas para a gente caminhar. Como é que você vê aqueles irmãos que vêm despontando nas áreas que você atua? Você vê como concorrentes? Ou você vê como amigos de ministério? Você tem receio que eles tomem o seu lugar? Então você se afasta deles e dá um jeito de afastar eles de todos os outros? Ou você tem alegria por ter alguém com quem dividir os fardos e você se aproxima dele e o chama para trabalhar junto? Se a gente não fizer dessa maneira, daqui a pouco a gente vai estar com uma crise de liderança tão grande, meus irmãos. E a gente vai olhar para cá e eu não desejo, mas a necessidade vai fazer com que a gente tenha que buscar por novos líderes. E a gente vai olhar para a igreja e sabe o que vai acontecer? A gente não vai encontrá-los. E aí, sabe qual é a solução que a gente vai encontrar? Bom, a gente dá mais dinheiro e a gente traz mais um pastor para fazer aquilo que a gente poderia fazer. Para fazer aquilo que a gente deveria ter prazer de fazer. Mas não tem, e não faz, porque a geração que estava não preparou a geração que virá. Então eu queria te convidar a olhar, meu irmão, você que hoje, por exemplo, está no lugar de Paulo, você que está à frente da igreja, você que está à frente do ministério, eu quero te convidar a orar e procurar por Timóteo, porque Timóteo ele é alguém que entra como um juvenil na Liga da Justiça, da fé. Mas é alguém que tem uma arma muito poderosa nas suas mãos. O amor de Paulo por ele. O poder de Deus sobre a vida dele. Ele definitivamente não está pronto. Mas Paulo olha para Timóteo como aquilo que Deus pode fazer na vida dele, não como aquilo que Timóteo pode fazer sozinho. E por fim, para a gente caminhar para o final. Formada, a princípio, a Liga da Justiça da Fé com 2 integrantes. Paulo, o superpoderoso Paulo, que tem como arma a palavra de Deus, a espada do Espírito, o escudo da fé. E Timóteo, o jovem e mirrado Timóteo, que foi versado nas mesmas palavras. E agora está sendo treinado para o lugar do seu grande herói. Os 2 juntos são convidados a enfrentar, segundo Paulo, os falsos mestres de Éfeso. Porque depois de toda aquela história que eu contei para vocês, de tudo aquilo que Paulo enfrentou, Paulo volta para Macedônia e deixa Timóteo na mão de mestres que não desejam o bem da igreja. Quero ler com vocês, para a gente ser um pouco mais sucinto, os versos 3 a 7, e onde Paulo diz o seguinte: quando eu estava de viagem rumo à Macedônia, eu pedi a você que ainda permanecesse em Éfeso para admoestar certas pessoas, a fim de que não ensinem outra doutrina, nem se preocupem com fábulas e genealogias sem fim. Você já entendeu que o problema é a falsa doutrina, certo? Deixa eu te mostrar agora o problema, ou a questão, o porquê a falsa doutrina é um problema. A continuação do versículo. Estas coisas mais promovem discussões do que o serviço de Deus na fé. Qual era o problema da igreja de Éfeso que Paulo e Timóteo são convidados a batalhar contra ele? A falsa doutrina. E o que a falsa doutrina estava causando? Discussões para tudo quanto é lado. E pouco serviço. Discussão e pouco serviço. Sabe por quê? Sabe qual é a característica de um falso mestre? A arrogância. É alguém que arroga saber tudo, mas não está disposto a servir ninguém. E é interessante porque quando Jesus, por exemplo, em João capítulo 13, ele se aproxima dos discípulos para quem ele vai dar a própria vida, como é que ele os ensina? Alguém muito bem, interpretando muito bem aquele texto, coloca aquele título em negrito em cima de João 13, né? Uma lição
de humildade. O lava-pés não é apenas uma atitude de Jesus, mas é uma aula que ele dá. E como é que Jesus, o verdadeiro mestre, ensina? Tirando as suas vestes, ajoelhando-se aos pés dos seus discípulos e servindo-os. Porque um verdadeiro mestre serve, enquanto falsos mestres discutem. Quem eram os vilões da cidade de Éfeso? Da igreja de Éfeso? E de novo o problema está dentro da igreja. Eram falsos mestres que queriam discutir, polemizar, levantar poeira sobre assuntos, mas que com isso não estavam dispostos a arregaçar as mangas para servir a fé. Vamos continuar lendo o texto? O objetivo desta admoestação, Paulo diz, é o amor que procede de um coração puro, de uma boa consciência e de uma fé sem hipocrisia. Olha o versículo 6. Algumas pessoas se desviaram dessas coisas e se perderam em discussões inúteis. Discussões inúteis de novo? Discussões inúteis que são fruto de uma atitude de desviar-se. Desviar-se do quê? De 3 coisas. Um coração puro, uma boa consciência e uma fé sem hipocrisia. Então deixa eu terminar o meu sermão dizendo uma coisa muito importante, ainda que não seja muito legal de ouvir. A minha pergunta para você essa noite é: de que lado você quer estar? Você quer estar do lado dos vilões? Ou você quer estar lá, tá integrando a galeria, a superliga dos heróis da fé da igreja de Éfeso? Porque para a gente estar do lado dos heróis, a receita é simples. Qual é a receita? A palavra de Deus e o amor, que é fruto da coração puro, da boa consciência e da fé sem hipocrisia. Como é que nós vamos fazer isso? Nós vamos usar a palavra para o bem da igreja. A gente percebeu uma rachadura, com a palavra a gente vai passar um cimentinho e a rachadura vai embora. A gente percebeu uma falsa doutrina, com a palavra a gente vai corrigir. A gente percebeu alguma coisa que está fora do lugar, a palavra vai ser a única arma que a gente vai usar com amor para combater essas coisas. É desse lado que você quer estar? Porque se for, eu louvo a Deus pela sua vida. Mas pode ser que, infelizmente, a gente, sem perceber, tenha escolhido, ou tenha ido, melhor dizendo, vou preferir esse termo, para o lado daqueles que se colocam como vilões dentro da igreja. Aqueles que gostam de discussões que, de alguma maneira, impedem o serviço da fé. Aqueles que se desviaram do amor e continuam discutindo, e discutindo, e discutindo, sem saber onde vão chegar. Mas como foi que isso aconteceu? 3 coisas podem ter acontecido, e a gente vai olhar para elas aqui no texto. A primeira delas é que, se o amor procede de um coração puro, o coração pode ter sido tomado por um pecado. E aqui deixa eu aplicar isso no seu coração, porque quando a gente diz pecado, às vezes a gente pensa num pecado de origem sexual, num pecado desses mais escandalosos, de um escândalo a gente geralmente pensa. Mas eu não sei se você sabe, mas o orgulho é um pecado que pode fazer com que a gente perca o amor pela igreja. A vaidade é um pecado que pode fazer com que a gente perca o amor pela igreja. A falta de perdão é um pecado que pode fazer com que a gente perca o amor pela igreja. E aí a gente está falando de pecados, mas de pecados que não são vistos a olho nu, nem no microscópio, mas são pecados que nos afastam da igreja e podem nos fazer, mesmo sem querer, mesmo amando esse lugar, perder o amor por ele. Porque o amor procede de um coração puro e procede também de uma boa consciência. O que é uma boa consciência? Ah, pastor, todo dia eu durmo com a minha consciência tranquila. Se fosse consciência tranquila, então ele usaria a expressão consciência tranquila, né? A expressão bíblica é boa
consciência, uma boa fundamentação racional a respeito da vida, uma boa fundamentação doutrinária, uma boa base de fé. O amor provém de uma fé profunda, de uma compreensão da fé profunda. É simples, vou explicar, quem veio na quinta-feira vai entender de primeira. Quando a gente entende a graça de Deus, como é que a gente tem que tratar as pessoas? Da mesma maneira. Mas se eu não entendo a graça de Deus, a maneira como Deus me trata, a maneira como Deus vem até mim, muitas vezes eu não tenho nem a consciência de que eu preciso tratar as pessoas com a graça que eu recebi. Percebe? Então, o amor, ele não é fruto apenas de um coração sem pecado, mas ele é fruto de uma verdadeira compreensão da nossa doutrina. E às vezes a gente não tem essa compreensão. E por não ter essa compreensão, a gente não tem a prática correta. Por fim, o amor é fruto de uma fé sem hipocrisia. O que é isso? É uma vida inteira na presença de Deus. E de repente, por que eu estou do lado dos vilões? Eu já falei do coração cheio de pecado, eu já falei da falta de consciência. De repente eu estou do lado dos vilões porque a fé que eu digo professar aqui no domingo não é a fé que eu vivo na segunda-feira. Ou seja, eu fiquei sabendo que na quarta-feira a gente cantou Somos Corpo, né? Somos corpo. Então eu estou professando a fé de que quando eu me entreguei a Jesus e a minha vida foi resgatada por Ele, Ele me fez corpo com você, com a igreja, certo? Aí acabou o culto, e aí a gente entende que acabou aquele momento em que a gente expressa a nossa fé. E a gente foi almoçar e eu sentei numa cadeira do lado do Alan e eu comecei a falar mal do Marcos. Que fé que é essa? Que diz no culto que é corpo, e que no momento seguinte, em que o culto acabou, está falando mal do corpo. Que amor vai provir dessa fé? Meus irmãos, eu não estou dizendo que a gente vai ter vontade de falar bênçãos e coisas boas do corpo de Cristo o tempo todo, não. O corpo de Cristo é composto por pessoas que ainda pecam, que nos machucam, que vão fazer com que a gente sofra. E muitas vezes a gente vai ter vontade de falar coisas ruins do corpo, mas pela fé, uma fé verdadeira e sem hipocrisia, eu creio que o corpo de Deus precisa ser mantido da maneira como está. Então eu vou guardar a minha opinião para mim mesmo. Vou resolver os meus problemas com quem eu tenho que resolver. E eu vou, pela fé, não macular o corpo de Cristo com a minha hipocrisia possível. Você entende como é que a gente pode estar do lado dos vilões? Então eu vou perguntar de novo e eu encerro para você ficar feliz, porque já são quase 15 para as 9. Hoje é dia de ceia, eu tenho isso contra vocês em meu favor. De que lado você quer estar? E quando eu faço essa pergunta, meus irmãos, eu não quero dividir a igreja, então eu estou fazendo essa pergunta com muito temor. Vou fazer essa pergunta de uma outra maneira. Vamos todos para o lado dos heróis que com a palavra de Deus lutam pelo corpo de Cristo, que é a igreja? Vamos. Porque para que a igreja resista aos açoites do mundo, às tentativas de Satanás de nos minar aquilo que Deus tem feito pela sua graça no nosso meio, nós precisamos, meus irmãos, estar no mesmo barco, nós precisamos falar a mesma língua, nós precisamos conversar uns com os outros, nós precisamos perdoar uns aos outros, nós precisamos seguir a palavra à risca no nosso meio. Então, em nome de Jesus, deixa eu pedir para você, mais uma vez, vamos todos compor a Liga dos Heróis da Fé na nossa igreja. Vamos todos juntos lutar para que a palavra de Deus seja estabelecida como árbitro entre nós. Vamos todos juntos viver para que a glória de Deus seja vista através do amor que nós temos uns pelos outros. Vamos! Porque na igreja não tem dois lados. O Senhor Jesus está nos convidando para vivermos como os heróis
E assim como Éfeso tinha Paulo e Timóteo, a minha oração é para que a Pipa tenha cada um de nós como aqueles que, com a palavra de Deus e o amor, somam as fileiras do exército que o Senhor Jesus tem aqui. Porque diferente dos heróis da Marvel, os Vingadores, para cumprirmos o nosso papel, nós não podemos trabalhar sozinhos. Para cumprirmos o nosso papel, nós não podemos confiar nos nossos superpoderes, porque nós não os temos. Para cumprirmos o nosso papel, nós precisamos uns dos outros e todos de Cristo. E a minha oração é para que juntos nós cumpramos o nosso papel. Amém? Perdoe quem você precisa perdoar, converse com quem você precisa conversar, abandone os pecados que você precisa abandonar, mas não permita que a igreja seja dividida, ou atacada, ou machucada, por algo que esteja no seu coração e não foi resolvido. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém? Vamos orar? Senhor, nós te agradecemos, porque a sua palavra, ela nos traz luz para a vida. Ela nos traz, Senhor, motivos para lutar pela sua igreja, para buscar aqui nesse lugar a presença do Senhor, o Espírito do Senhor, a glória do Senhor. E Deus, em nome de Jesus, a minha oração é para que o Senhor, que manifesta a sua glória no texto bíblico de diversas maneiras, poderosas, maravilhosas, Senhor, que esse mesmo poder e essa mesma glória possam ser vistas aqui nesse lugar, quando nós olhamos uns para os outros. Pai, que nós não busquemos a glória do Senhor revelada no sobrenatural, mas que nós busquemos a glória do Senhor revelada na igreja. O seu povo aqui presente, que diante do Senhor hoje celebrou a ceia, a santa ceia do Senhor. Que diante do Senhor, Deus confessa os seus pecados, reconhece a sua autoridade. Esse povo que serve ao Senhor dia após dia, junto. Seja o mesmo povo que agora Deus consegue, no qual nós conseguimos enxergar a glória do Senhor refletido na face de cada um deles. Pai, abençoe-nos, encha-nos com teu Espírito, derrame sobre nós o teu poder, quebranta os nossos corações, ajuda-nos, Deus, a perdoar aqueles que nós não temos conseguido perdoar, para que a sua palavra prospere no nosso meio, para que o seu nome seja exaltado entre nós e para que a sua glória seja vista em toda a terra, em nome de Jesus, amém e amém. Antes de recebermos a bênção, nós vamos nos levantar, vamos cantar juntos o hino 299, como uma oração da igreja, em resposta ao que nós ouvimos hoje. Fortalece a tua igreja. Fortalece a tua igreja, ó bendito Salvador, dá-lhe tua plena graça, ó renova seu vigor, vivifica nossas almas, ó Senhor, vivifica nossas almas.
ó Senhor. Amém. E agora, irmãos, que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus o Pai e as consolações ternas do Espírito Santo de Deus estejam sobre vocês e sobre vocês permaneçam hoje e sempre. Amém. E amém. Vocês, por favor, podem se sentar. Eu tenho 2 avisos rápidos e preciso dar boas-vindas a 2 visitantes. Primeiro, boas-vindas ao Paulo. Deus abençoe, Paulo. Seja muito bem-vindo. Nossa igreja quer ser uma bênção na sua vida e quer que você também seja uma bênção na nossa vida, nesse tempo que você está aqui com a gente. Deus te abençoe. Também o Jonatas e o Cristiano, que são membros da IECA. Você já está pastor, Jonatas? Ainda não? Vai ser ordenado ainda. Orar por isso. Jonatas, eu conheci o Jonatas, acho que no meio da pandemia, não sei se você lembra, a gente fez uma live juntos pela federação. O Jonatas estava lá no Pará, no seminário do Palavra da Vida, e aí veio para cá, está como auxiliar do pastor Alexandre lá na IECA. Deus abençoe vocês, obrigado pela visita. Dá um abraço no pastor Alexandre, na turma lá. Muito bom ter você com a gente. Sejam bem-vindos, sejam bem-vindos. Irmãos, 2 avisos rápidos. Nosso irmão presbítero André está coordenando a nossa ida ao hospital, a capelania. Nós vamos passar no Hospital Novo e na Santa Casa, cantando nos corredores. A véspera do Dia das Mães, nós vamos trazer uma mensagem de amor, de esperança para aqueles que estão internados. Se você deseja ir, é só procurar o André. Nós temos possíveis 10 vagas. Quando essas 10 vagas forem preenchidas, então nós não conseguiremos mais atender os irmãos que desejam ir. O importante é que você manifeste o seu desejo o mais rápido possível para o André, para que a gente consiga se organizar. Tá bom? É importante saber cantar, mas esse é só um detalhe, para não atrapalhar a turma no corredor. Primeiro aviso. Segundo aviso, no próximo sábado também, às 7 horas, cadê o Alan? Cadê aqui? 7 horas? 6 horas? Aqui, muito bem, obrigado. 7h30, nós vamos ter o segundo Aprofunda-se, que é o evento que os nossos jovens estão promovendo esse ano, e nós vamos ter como preletor o seminarista Tiago Henrique, lá do Seminário Presbiteriano do Sul. Então, é um evento que os jovens fazem para toda a igreja, então vocês estão convidados e nós vamos ter muita alegria de te receber aqui também nesse dia. Tá ok? Sábado, às 19h30, o Aprofunda-se com o seminarista Tiago Henrique. No mais, Deus abençoe vocês, tenham todos uma boa semana, reflitam na palavra de Deus e que ela faça frutos no coração de vocês. Deus abençoe.